eu gostaria que você falasse um pouquinho das 10 medidas, né? E o que está errado nessas 10 medidas, o que é que está causando algumas críticas aí, porque, na realidade, Guilherme, o inimigo não quer as 10 medidas. Você mesmo falou que surpreendeu com o tamanho da resistência, né? Nós sabíamos que ia existir uma resistência em cima disso, porque é o primeiro passo. Se nós dermos o primeiro passo, toda a caminhada começa com o primeiro passo. Então, nós temos muitos aliados, né, desses inimigos que estão aí também combatendo as 10 medidas, travestidos de direita, de conservadores, disso e daquilo. Eu não gosto desse negócio de direita e esquerda, né? Somos todos liberais aqui, liberais e democráticos acima de tudo. Então, eu gostaria, doutor Guilherme, você como procurador, você como um partícipe disso, né, desse grande passo, nos falasse sobre isso. Bom, primeiro deixa eu efetuar uma pequena correção. Sou promotor de justiça. Procurador, ele tem esse nome, pode Desculpa. atuar como... Não, sem nenhum problema. É só para poder colocar É que eu coloco a aqui nomenclatura Ministério correta. Público, eu já coloco o procurador. E, na verdade, essa confusão é normal porque a nomenclatura é extremamente confusa. Pois bem, eu vou primeiro fazer uma, não crítica, mas vou falar o que eu acho que seria quase que inócuo, né? E o que pode estar agora causando uma resistência. A terceira medida entre as 10 é denominar a corrupção de crime hediondo, mas o Supremo acabou com o conceito de crime hediondo nos últimos anos. Então, pouca coisa escapou do hediondo, né? Então, essa seria uma crítica, e falar que não vai ter uma grande alteração. Agora, tem as 3 últimas medidas, que essa realmente vai causar, aí deve estar causando um receio para aquelas pessoas que se locupletam dos cofres públicos, né? Seriam as 3 últimas medidas. É a responsabilização dos partidos e criminalização do Caixa 2, a prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado e a recuperação do lucro derivado do crime, que seria a última medida. No que tange a 8ª, responsabilização do partido, pouca gente sabe, que eu vou te falar agora, falar para vocês, para os teus ouvintes. Com a entrada em vigor deste ano do novo Código de Processo Civil, entrou em vigor lá em um artigo que pouco foi discutido, onde foi disposto que o patrimônio, o fundo partidário, não é possível ser penhorado. Eu entendo particularmente que esse artigo do novo Código de Processo Civil, eu posso imaginar um partido qualquer, seja ele qual for, um partido que possa causar um prejuízo, um dano. Eu processo o partido, o que é viável, condeno o partido, o que é possível, transito em julgado, não tem mais recurso, eu vou penhorar, não posso penhorar o fundo partidário. Então, ou seja, se a Constituição fala que nós podemos, que não tem nenhuma lei que pode afastar a lesão ou ameaça de lesão, como que eu posso colocar uma regra no Código de Processo Civil dizendo que o fundo partidário é penhorável? Essa medida número 8 das 10 medidas, ou seja, responsabilizar o partido, é algo natural, é compatível com a Constituição, é algo que talvez nós nem precisaríamos disso, mas é interessante que se coloque lá para facilitar. Porque se de um lado tem um novo Código de Processo Civil, onde está lá disposto partidário, vou ter uma medida onde não só posso responsabilizar o partido, mas também eu vou criminalizar o Caixa 2 do partido. A recuperação do lucro derivado do crime e a possibilidade de considerar o locupletamento ilícito como crime também é algo interessantíssimo. Nós vemos quantas pessoas no nosso país, onde são ricas, mas não possuem em seu próprio nome um único bem. Mas elas se não completaram, vivem em casas, em mansões, etc. Evidentemente, houve um completamento indevido, não tem como justificar a origem do seu patrimônio, não tem como. E que crime que elas cometeram? A não ser
uma eventual sonegação fiscal que pode ser, cuja a responsabilidade penal pode ser extinta com o pagamento da dívida. Então, eu acho que as 10 medidas realmente podem melhorar o nosso ordenamento jurídico, isso é evidente. Bem, com relação a isso, das 10 medidas, está perfeito então, não tem nada que possa vir a prejudicar alguma coisa. Simplesmente, durante esses últimos anos, vamos chamar de última década, né, que passou disso, foram criadas leis justamente para que os corruptos se precavessem disso, né? Sim, E isso, o próprio Ministério Público, ele pode lutar contra isso, ele pode entrar. Qual a reação que pode existir aí, doutor Guilherme? Celso, em 93, eu combatia tráfico de entorpecentes, era promotor na promotoria de entorpecentes, combatia tráfico. Naquela época, o povo entrava na audiência e saía de lá preso ou solto. Se o cara saísse e era condenado na mesma hora, ele já não saía mais para a rua. Então, há 23 anos atrás, os traficantes tinham receio de ir para a justiça naquela época. Hoje não. Hoje o traficante logo quer ir para a audiência, ele sai de lá andando, sai pela porta da frente, policiais morreram para combater, colocar a pessoa lá presa, colocar ele no Tribunal de Justiça, e a legislação foi suavizada. E também foi suavizada pela jurisprudência do próprio Supremo Tribunal, né? O Supremo, alguns anos atrás, decidiu que, para a pessoa ser presa, teria que ter um trânsito julgado. O que aconteceu? Todo gangster ingressa aí com 15, 20, 30 recursos, 30 habeas corpus, o juiz respira, ele ingressa com habeas corpus. Não é? E isso fez o quê? Uma total impunidade. A total crença na impunidade, a certeza da impunidade. Então, não foi só de um lado a legislação que foi ficando cada vez mais frouxa. A jurisprudência, pelo outro lado, especialmente algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, deixaram o nosso sistema mais frouxo. Né? Então, resultado, isso é o que agora a gente está tentando reverter um pouquinho, não é? Mudar um pouco e tentar tornar o nosso ordenamento um pouquinho mais rígido, porque essa é a única maneira de se combater o estado das coisas no nosso país, ou seja, é tentar fazer com que as pessoas que se locupletaram nos cofres públicos, elas justifiquem o seu enriquecimento, tenham os bens bloqueados, né? E não fiquem por aí até eventualmente fazer uma delação premiada, mas podendo ainda resguardar, separar uma parte do seu patrimônio, não tendo nada que criminalize essa conduta. Então, as 10 medidas são importantes. O projeto 915, que é o projeto que cria o crime de lesa pátria, é importante, né? A dificuldade para a tramitação de um projeto desse é evidente, não é fácil. Você imaginar que as penas do crime de lesa pátria, do projeto 915, são penas altas. No 10 medidas, está se mudando a pena de corrupção de 2 anos, está aumentando em 2 anos a pena do crime de corrupção, o que é, ao meu ver, pouco, especialmente para os atos que nós vimos nos últimos anos. Passadina, que é um absurdo, né? A Lava Jato, como um todo, demonstra os piores crimes contra o nosso país, contra o patrimônio do nosso país. Nós não temos no ordenamento jurídico uma pena significativa dos atos perpetrados pelo partido, aí, por essa organização. Essa é a grande verdade. Né? Nós não temos. Então, o que nós temos é o que está sendo feito. E as pessoas ficam 1, 2, 3 anos presas, daqui a pouco saem. Então, infelizmente, é esse o nosso ordenamento jurídico. Nós temos que fazer com que os deputados possam deixar ele mais rígido, de forma a que nós possamos retribuir essa conduta desses criminosos com uma pena compatível com a gravidade do dano.